E nós vamos estudar algumas coisas também sobre a relação de Purim com o fim dos tempos e com alguns sinais, e que nós possamos entender o momento profético em que nós estamos vivendo. Esse estudo é para sempre nós entendermos como nós estamos no relógio de Hashem e como nós devemos nos portar como servos. Primeira coisa essencial que nós temos que nos lembrar é que Purim se comemora no dia 14 do mês de Adar, no calendário judaico, segundo o Sefer Esther, capítulo 9, verso 19, comemorado no dia 14. Esse mês de Adar é o 12º mês do calendário judaico. É o 12º mês do calendário judaico, o mês de Adar. E, segundo a tradição judaica, Moshe, vejam, Purim é no dia 14 de Adar. Mas a tradição judaica, por exemplo, Megilá 13b, Kiddushim 38a no Talmud, afirmam que Moshe nasceu no mês de Adar. Ele nasceu no dia 7 de Adar, e nós sabemos que Moshe viveu 120 anos. Então ele nasceu no dia 7 de Adar, e depois, 120 anos depois, ele morreu. Quando? Também no dia 7 de Adar, que é o mês de Purim, que Purim se comemora no dia 14. E aí alguém poderia pensar, qual é a relação de Purim com o nascimento de Moshe? O Talmud, em Megilá 13b, fala que Ramã, todos nós conhecemos a história, ele quer destruir o povo judeu, e ele vai lançar as sortes, era um jogo da época, e sortes na língua persa é Purim. Ele vai lançar sortes com o rei Ahasverosh, em português é Assuero, mas ele vai lançar sorte com o rei, e depois com o rei, ele fala, quando eu vou destruir os judeus? Cai no mês de Adar. E daí ele pensa o seguinte, Adar não possui nenhuma festa judaica. Ele percebeu isso. E depois ele entendeu assim, Moshe morreu no mês de Adar. Então na cabeça dele, Adar é um mês em que é um mau presságio para os judeus. Por que um mau presságio? Porque não há nenhuma festa judaica, e as festas são sempre para recordar eventos milagrosos de Hashem. Não há nenhuma festa, então não há nenhum milagre. Se Moshe morreu neste mês, então esse mês é um mês ruim, é um mês de calamidade para Israel. E pensou Ramã, já que Moisés morreu no mês de Adar, então os judeus, todos eles vão ser exterminados neste mesmo mês. Só que Ramã, ele não percebeu o seguinte, é o que diz o Talmud em Megilá 13b, que Moshe morreu no dia 7 de Adar, mas Moshe também nasceu no mesmo dia 7 de Adar. Ou seja, o mês da morte de Moshe também é o mês do seu nascimento. Isso representa o nascimento de Moshe, o nascimento de um grande tzadik, aquele quem iria entregar a Torá ao povo de Israel. Então o mês de Adar é o mês que representa o surgimento do tzadik. O rabino Adin Stenzaltz, ele fala que representa um tempo de regozijo para o povo judeu, o mês de Adar. Então vejam só, a festa de Purim, ela representa o nascimento de Moshe e representa também o novo nascimento de Israel. Por que eu estou falando novo nascimento? Porque havia um decreto para Israel ser exterminado. Se o plano levasse a cabo, Israel ia deixar de existir. Quem estava naqueles locais, ou seja, Israel estava fadado à morte, mas houve uma reversão, então houve um novo nascimento, houve um renascimento, uma espécie de ressurreição de Israel. Como Israel conseguiu evitar o decreto de morte? Por meio de jejum e de oração. E aí o povo de Israel se arrependeu dos seus pecados e foi poupado pelo Eterno. Não há segredo. Para nós termos uma posição correta perante Hashem, é preciso arrependimento, é preciso jejum e oração para mudar o nosso caráter de forma individual, e ali foi Israel de forma o quê? Coletiva.
o arrependimento atraiu a misericórdia, a bondade, a compaixão, a graça de Hashem. Agora vejam só, Moshe nasceu no dia 7 de Adar. Segundo a Torá, a circuncisão é feita no 8º dia. Então, se ele nasceu no dia 7 de Adar, a circuncisão dele é 8 dias depois, cai no dia 14 de Adar, que é o dia de Purim. Claro, na época de Moshe não havia Purim ainda, mas é interessante como o Eterno trabalha com um relógio, porque o dia da circuncisão de Moshe é o dia 14 de Adar, que é o dia que séculos e séculos depois seria o Purim. E qual o significado de circuncisão? A palavra em português não expressa bem, porque no hebraico se chama Brit Milá, circuncisão. Brit Milá significa a aliança da palavra, porque o Eterno deu aquela palavra para Avraham, Avino, Abraão, o nosso pai. Então, Brit Milá, circuncisão, na verdade Brit Milá é aliança da palavra. A palavra que o Eterno prometeu a Avraham, e depois a Yitzhak e Yaakov, a palavra que foi cumprida com Moshe, e a palavra que foi cumprida em Purim, e será cumprida também no final dos tempos, com Hashem reinando sobre toda a terra. Então Purim é o dia da Brit Milá de Moshe. Brit Milá é a aliança da palavra, ou seja, representa a aliança eterna de Hashem com o seu povo, uma aliança inquebrantável, que nunca extinguirá as alianças de Hashem com o povo de Israel. Então, Moshe nasceu no mês de Adar, no dia 7, simboliza o nascimento do Tzadik, significa o nascimento de quem recebe e aceita cumprir a Torá. Nós estamos em um mês, muitas pessoas às vezes não têm noção que os meses hebraicos, eles são espirituais. Pessoas acham que o mês é como o nosso mês, que às vezes não tem sentido nenhum. Ou existem os meses dos astrólogos, mas aí com uma conotação muitas vezes pagã, quase pagã mesmo. Mas os meses judaicos, eles têm uma força espiritual. O mês de Adar é o mês do surgimento do Tzadik, Moisés, aquele que recebe a Torá e quer cumpri-la. E simboliza também a festa de Purim, o renascimento de Israel como nação, porque houve jejum, houve oração, houve arrependimento, e aí Israel voltou para os braços de Hashem. Então esse é um mês muito propício para nós pensarmos sobre as nossas vidas, para nós crescermos espiritualmente. É tempo profético de arrependimento, é tempo de novo nascimento. É um tempo para nós nos prepararmos também contra um novo Ramã que vai se levantar contra Israel para tentar destruí-lo. Nós lemos nos profetas Zechariah, Zacarias, Yehezkel, Ezequiel, guerra de Gog e Magog, haverá um novo Ramã. A Brit Hadashah fala do anticristo, da besta. Existirão novos personagens que se levantarão contra Israel, tal como Ramã, preparando uma forca, ou seja, preparando algo, um laço para nos matar. Mas o decreto de morte contra Israel não vai prevalecer. Mas para isso, o nosso povo precisa se arrepender. Techuvá, Talmud em Sanhedrin fala que, Talmud Sanhedrin diz, todas as eras, todas as datas previstas para Geulá, para a redenção, já se cumpriram. Tudo já se cumpriu. Só falta agora o arrependimento. Então o Talmud está dizendo, tudo já está cumprido. Só falta o povo de Israel se arrepender, tal como se arrependeu em Purim. Os sábios falam que o Eterno mandou um juízo contra o povo, porque o povo estava no pecado. E daí o povo realmente se arrependeu e houve uma reversão da sentença de Hashem. Então, nós temos que nos arrepender. Purim, por isso que eu digo que Purim é uma festa profética e que ela aponta para Geulá,
para a redenção final operada por Yeshua HaMashiach, porque a Brit Hadashah, principalmente o livro de Apocalipse, fala que os inimigos de Israel se levantarão contra ele, que é uma repetição que está em Ezequiel, Ezequiel, Zecharias, Zacarias, sobre a guerra de Gog e Magog, em que todas as nações se ajuntarão para destruir Israel. Mas quando Israel estiver ali no fundo do poço, tal como nos tempos de Ramã, quando a forca estiver preparada para Israel, no final, Yeshua HaMashiach vai voltar para reinar sobre toda a terra. Então, a perseguição aos judeus nos dias de Esther, Esther em português, ou Esther, uma pronúncia fechada em hebraico, de Esther, essa perseguição, ela aponta para uma perseguição que acontecerá no fim dos tempos. Você lê o livro de Apocalipse sobre a grande perseguição dos servos de Hashem. Nós temos que estar preparados, porque quando vier uma grande perseguição, muitos vão terminar se apostatando e vão jogar a toalha. Mas aí que nós devemos nos lembrar de Purim. Nós devemos nos lembrar, no passado, nós estávamos fadados à morte, mas Hashem fez uma intervenção milagrosa e nos salvou. Quando todos aqueles eventos apocalípticos começarem a eclodir, infelizmente muitos vão se apostatar, como nós temos até visto, pessoas que servem eterno se apostatando, mas vai aumentar. Mas nós temos que pensar o seguinte: o que aconteceu no passado vai acontecer de novo. A vitória foi decretada por Hashem, chegará a era messiânica, chegará a Geulá, a redenção com Yeshua HaMashiach. Purim, na língua persa, significa esse sorteio. É uma alusão ao sorteio de Ramã para saber quando ele iria destruir os judeus. É muito interessante que todas as festas de Hashem possuem nomes em hebraico, porque Lashon Kodesh é a língua santa. Purim é a única festa em uma língua estrangeira, língua persa. E por que isso? Dizem os rabinos que Purim aconteceu quando Israel estava na Galut, no exílio, quando Israel estava na diáspora, quando Israel estava sob domínio estrangeiro. Então, o Eterno instituiu uma festa com um nome em uma língua estrangeira para lembrar que, ainda que Israel esteja no exílio, ainda que Israel passe pelos momentos mais difíceis de sua existência, Israel não deve perder as esperanças. Isso serve para nós não podemos perder as nossas esperanças, não podemos jogar a toalha, nós não podemos o quê? Nos render, por mais que as circunstâncias sejam muitas vezes o quê? Desfavoráveis. O rei Ahasverosh, em português é Assuero, está dizendo que ele dominava 127 províncias. Os rabinos falam que essas províncias eram países. 127 países, que era a maior parte do mundo naquela época. Imagine um camarada que domina 127 países. Ele dominava praticamente a grande parte do mundo conhecido naquela época. Os judeus estavam totalmente sem esperanças, perdidos e desamparados, porque Ramã conseguiu uma ordem do rei para aniquilar os judeus. Mas quando tudo parece que estava perdido, nós sabemos que Mordecai, Mardoqueu, ele não se prostrava a Ramã. E o porquê do Rabino Eliezer, capítulo 50, e o Midrash explicam por que as pessoas se prostravam. Falavam que Ramã tinha uma roupa muito bonita, uma roupa real, de realeza, de nobreza, muito bonita, e ali havia a imagem de um ídolo. E todos olhavam para aquela imagem e o que? Se prostravam. Isso me lembra até a prostração aí perante a besta, do Apocalipse. As pessoas vão se prostrar. Todos iam se prostrando perante aquela imagem. Todos. Não porque aquela imagem, ele é muito poderoso. É o que vai acontecer em Apocalipse com a besta. Todo mundo vai ficar desesperado e vai falar, não, poxa, se eu não fizer isso eu vou morrer. Mas Mordecai pensou,
ainda que eu venha entregar a minha vida, eu não vou compactuar com a idolatria. Eu não vou prostrar os meus joelhos a falsos deuses. E essa que é a nossa postura no final dos tempos. Uma postura de não se render, de não jogar toalha, de não dobrar os nossos joelhos a Baal. E vejam só, os rabinos explicam que Mordecai, quando houve o decreto de Hamã, o povo ficou desesperado. Nós vamos morrer, todo mundo entrou em desespero. Mas Mardoqueu, a literatura rabínica explica que ele era um profeta. Ele percebeu o seguinte: esse decreto de morte contra o povo judeu, ele é algo bom e que vem de Hashem. Mas como que é algo bom? Ele pensou o seguinte: Hashem está querendo mandar uma mensagem celestial para acordar o povo judeu do sono espiritual. Quando tudo está bem, tudo está tranquilo, você está com dinheiro, está com família, tudo vai bem na sua vida, a sua tendência é esquecer quem é Hashem. E aí as pessoas entram em uma sonolência espiritual. Quando vem a tribulação, a luta, a peste, a espada, a escassez e os problemas que nos assolam, a tendência natural do homem é correr para Hashem. Coisa muita gente que é assim, quando, agora eu vou entrar em jejum, oração, vou me consagrar. É só o Eterno apertar que ele consegue fazer com que a pessoa acorde do sono espiritual. Então Mordecai pensou, na verdade isso é uma mensagem de Hashem querendo sacudir e acordar o povo. E aí eu complemento que todas as catástrofes que se levantaram contra Israel, a destruição do primeiro templo de Salomão, a destruição do segundo templo no ano 70, a aniquilação dos judeus na guerra de Bar Corba, do ano 70 até Bar Corba em 135, foram quase 2 milhões de judeus que foram exterminados pelos romanos, somando tudo, quase 2 milhões. Depois as cruzadas, que matavam muitos judeus, os guetos na Europa medieval, o holocausto nazista. Todos esses fatos, muitos judeus eu conheço que falam, o holocausto prova que Deus não existe, porque algo ruim aconteceu. Não, prova o contrário, que Hashem existe e ele está querendo acordar Israel, tirar Israel do seu sono. Então vejam só, quando Hashem chama o seu povo para retornar à Torá, ele manda tribulações, lutas, aflições. Então as mazelas são um chamado a teshuvá, um chamado ao arrependimento. E vejam só, a própria Torá em Devarim, Deuteronômio capítulo 28, há uma série de maldições que são profetizadas contra Israel, caso Israel desobedecesse a Torá. Devarim, Deuteronômio 28, o Eterno fala das bênçãos e fala das maldições em caso de desobediência. Agora vejam só que interessante. Nós estamos no dia 9, né? No dia 4 de março, agora, 5 dias atrás, saiu no jornal Jerusalem Post de Israel uma matéria sobre o coronavírus em Israel. Há 5 dias atrás. E olha só, Jerusalem Post, um jornal top, dizendo: até 100 mil israelenses estão isolados, enquanto Israel expande a quarentena dos viajantes. Temos que entender que estamos no meio de uma epidemia global, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, durante uma conferência na imprensa. E aí o Netanyahu ainda diz assim: essa é a mais perigosa das epidemias nos últimos 100 anos. Uma epidemia que ataca o mundo inteiro, que vive sem Torá, mas também está assolando Israel. Agora vejam só, eu estava orando, lendo a Torá e meditando, Devarim, Deuteronômio 28, 21, é impressionante, até o coronavírus está aqui na Torá. Deuteronômio 28, 21 está escrito: Yadbek Adonai Berá et
hadaver. E se apegará a ti a pestilência. Daver, que vem de dever, é pestilência, praga, também significa epidemia no hebraico. O Eterno está falando que mandaria a epidemia como maldição pela desobediência, o que? Da Torá. E isso recai sobre Israel, recai sobre toda a humanidade, que o mundo vive contrário à Torá. Nós vemos aí tantas e tantas coisas que estão terríveis acontecendo aqui no Brasil, coisas totalmente contrárias à Torá, no Brasil e no mundo. Há uma passagem do Talmud que o Talmud fala que quando as legislações permitissem que um homem se casasse com um homem, que isso é um final, que o fim dos tempos estaria próximo. Quando eu era novo, eu li isso, eu pensava assim, nunca isso vai acontecer. Pô, um homem se casar com outro legalmente, isso nunca vai acontecer. Quando eu era novinho, né? Quem é mais velho aqui, você nunca imaginou, eu não imaginei. Agora, o Talmud tinha razão, isso acontece, está acontecendo no mundo inteiro. Agora vejam só, então aqui, o Eterno está falando que ele vai mandar daver, ou dever, né? Que é a mesma palavra, pestilência, praga, epidemia. Yadbek Adonai berra et ha-daver. E se apegará a ti a pestilência, a praga, a epidemia. Essa epidemia, vejam só, em hebraico, lendo Jonás em hebraico, coronavírus em hebraico é negif ha-corona. Negif ha-corona. Quando eu fui fazer a gemátria disso, deu o valor 515. Negif ha-corona, que o negif é o vírus do corona, deu na gemátria 515. E daí eu comecei a meditar, pedindo ao Eterno alguma luz. 515 é o mesmo valor na gemátria de Ish Tzadik, homem justo. E qual é a relação entre o coronavírus e o homem justo? O Eterno está procurando os justos na terra, mas ele não está encontrando, são poucos. Falta Ish Tzadik, falta homem justo na terra, porque a iniquidade se prolifera, e por faltar homem justo, homem zeloso, recaem as maldições da Torá sobre a humanidade. Até o próprio nome coronavírus, corona vem de coroa, é o vírus da coroa. Você pega a foto, tem uma coroa ali, e coroa representa o rei, que é Hashem. Então até o próprio coronavírus, o Eterno, até ele está ali colocando a coroa dele para dizer, eu que estou proferindo juízo contra a humanidade, porque eu não acho Ish Tzadik, eu não acho homem justo na face da terra. Então vejam só, ou o ser humano aceita a coroa de Hashem, ou nós aceitamos a autoridade de Hashem, ou você aceita a coroa de Hashem, ou você vai ter que aceitar outra coroa, a coroa do coronavírus, a coroa da peste, a coroa das maldições da Torá. E uma coisa que me chamou muita atenção, a língua hebraica, quando você começa a meditar e orando, o Eterno começa a te mostrar coisas, porque é uma Lashon Kodesh, é uma língua sagrada. Palavra, né? A palavra, você tem que ser firmado na palavra. Elohim criou tudo com palavra. Você sabe que palavra em hebraico é davar. Dalet, bet, iresh. Davar. Se eu tirar nikud, né, os sinais maçoréticos, as nikudot, eu pegar davar, são as mesmas letras de dever. Davar, dalet, bet, iresh. Se eu vocalizar, dá davar, palavra. Mas se eu mudar a vocalização, vira dever. Se escreve da mesma forma. E dever, sabe o que é? É isso, é peste, epidemia. Qual é a relação entre palavra e epidemia? E daí eu aprendi que ou você se firma com a palavra, ou vem a epidemia. Ou você se firma em davar, ou se não vem dever, a epidemia.
Ou você recebe davar, ou você recebe dever. Ou você se firma na palavra, ou você vai receber a pestilência, você vai receber as maldições. E eu não estou falando só do coronavírus. São todas e todas as tribulações, os sinais dos fins dos tempos que foram anunciados. Talvez o coronavírus seja um couvert, seja uma entrada, seja um aperitivo para coisas piores. Porque o próprio Yeshua HaMashiach, em Lucas 21, no verso 9, você já leu, mas vale a pena repetir, porque tu vai ver que ele vai falar também de dever, dessa peste. Ele fala no verso 9: quando vocês ouvirem sobre guerras e tumultos, não temam, pois esses eventos estão preparados para ocorrer primeiro, mas ainda não terá chegado o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Verso 10: e grandes terremotos ocorrerão em vários lugares, e fomes, e peste. Dever é a mesma palavra da maldição da Torá que dá a epidemia. E virá peste, e haverá grandes medos e terrores, e grandes sinais dos céus serão vistos. E haverá grandes tempestades. Indo para o verso 25, pulando, indo para o 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e tribulações das nações sobre a terra. E aflição através da assombrosa voz do mar. E um tremor que tira a vida dos filhos dos homens, a partir do medo que está preparado para vir sobre a terra. E serão abalados os poderes dos céus. Está vendo que são coisas piores que ainda virão. Verso 27, e então verão o Filho do Homem, que virá nas nuvens, com muito poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, tomem coragem e levantem as suas cabeças, porque está próxima a sua Geulá, está próxima a sua redenção. Então vejam, coisas ruins não servem para nos desanimar. Muitos vão se apostatar e vão jogar a toalha, mas essas coisas, Yeshua, ele fala aqui: tomem coragem, levantem a tua cabeça, que a redenção está próxima. Então é motivo de ficarmos atentos, para não sermos como aquelas virgens imprudentes que esqueceram de colocar o óleo na lamparina. Temos que estar atentos para essa mensagem profética. E neste contexto de fim dos tempos, a mensagem de Purim é extremamente atual, porque Purim nos ensina, e a mensagem de Apocalipse, isso que eu li de Yeshua, que por mais que as trevas possam nos abater, por mais que venhamos passando por momentos difíceis, Hashem mudará a nossa sorte e nos resgatará. Purim, sorte, ele vai mudar a nossa sorte. Agora, como nós seremos resgatados? Aí que vem uma coisa também muito interessante. Todo judeu repete que o dia mais sagrado do ano é Yom Kippur. Porém, várias obras rabínicas falam que Purim é mais sagrado ainda do que Yom Kippur. Isso está, por exemplo, no Tikunei Zohar 57b, em Torá Or 92d, que Purim é mais sagrado do que Yom Kippur. Interessante, eu conheço até messiânicos que falam: eu vou mais nas festas principais, Purim é uma festa menor. Eu conheço gente que eu não vou aparecer por isso. Purim, aqui está dizendo, e eu vou mostrar que é mais sagrado ainda do que Yom Kippur. Por quê? Olhem só. Vaikra, Levítico 23, 27, no hebraico, Yom Kippur é chamado de Yom HaKippurim. Preste atenção no ouvido, Yom Kippur é chamado de Yom HaKippurim, o dia das expiações. Mas, em vez de Yom HaKippurim, se eu mudar a vocalização, Yom HaKippurim, eu posso ler Yom Kippurim. E
Entenderam? Eu pego a mesma palavra escrita e vou mudar só as nikudot, só a vocalização. Onde está escrito Yom HaKippurim, eu posso mudar a vocalização para ter Yom Kippurim. E você já estudou comigo em hebraico que é o como. Yom Kippurim significa um dia como Purim. Então Yom Kippur é um dia como Purim. No hebraico, Yom Kippur é um dia tal como Purim. Entenderam, né? É um dia tal como Purim. Agora, por que o Tikunei Zohar e Torah Or fala que Purim é ainda mais sagrado do que Yom Kippur? Vejam, primeiramente vamos ver a semelhança. Tanto em Yom HaKippurim quanto em Purim são dias marcados pelo jejum e pelo arrependimento. Yom Kippur e Purim são marcados pelo jejum e arrependimento. A única diferença é que em Yom Kippur nós jejuamos no próprio dia da festa, e no próprio dia da festa nós afligimos as nossas o quê? Almas, e nos abstemos dos prazeres terrenos. Em Purim, o jejum é um dia o quê? Antes. Em Purim o jejum é um dia antes. E o dia da festa de Purim em si, aí não, é um dia muito festivo, alegre, com muitas atividades prazerosas. Então vejam, Yom Kippur e Purim, ambos têm jejum e arrependimento. Só que Yom Kippur é no dia da festa, Purim é um dia antes, e Purim em si é uma grande alegria. E vejam só, em Purim, nós comemos e nós bebemos, dançamos e nos alegramos para comemorar a nossa salvação do decreto de morte de Ramã. Isso ocorreu por conta do nosso compromisso de arrependimento e de renovação do nosso compromisso de cumprir as mitzvot da Torá. Mas nós vamos ver daqui a pouco por que Purim é mais sagrado. Por quê? Porque Purim representa a Geulá, é a redenção. É um momento de alegria, é um momento de explosão. Yom Kippur é o arrependimento. Purim é o arrependimento ocorreu, o perdão já foi liberado e agora é tempo de festa. Estão entendendo, né? Yom Kippur eu tenho que me arrepender para quê? Porque eu quero obter o perdão. Então é um dia de aflição da alma, de jejum. É um dia que eu estou me arrependendo porque eu quero o perdão, mas eu não sei se eu serei perdoado ou não. Purim não, é o Eterno falando, eu já te perdoei. E agora é festa, é alegria, você foi salvo, tal como você foi salvo de Ramã, você será salvo em Gog e Magog, você será salvo nos últimos dias, e então você vai fazer o que você faz em Purim, você vai comer, você vai beber, você vai se alegrar, você vai dar cambalhota, porque é Geulá, rabinos racídicos falam, porque o Mashiach chegou, é alegria. Yom Kippur é uma contrição, né? É mais introspectivo, é de aflição. Purim é festa, porque chegou a era o quê? Messiânica. Agora vejam só uma coisa interessante também. O Talmud em Shabat 88a, ele fala que quando Hashem foi entregar a Torá ao povo de Israel, no Sinai, Hashem chegou para Israel e falou assim, botou todo mundo perto de uma montanha e falou, se vocês aceitarem a Torá, ótimo. Hashem falou para Israel, se vocês aceitarem a Torá, ótimo. Mas se vocês não aceitarem, eu vou enterrar todos vocês aqui. Tinha uma montanha, como se a montanha fosse pegar ali e enterrar todo mundo. Ou seja, ou vocês aceitam ou eu mato todo mundo. Isso está, né, um midrash, né, isso não está narrado na Torá, é um midrash que está em Shabat 88a. Mas aí os rabinos perguntam o seguinte, poxa, se o Eterno falou que ou você aceita a Torá ou eu vou te enterrar aqui, então os rabinos perguntam, poxa, então Israel foi coagido a aceitar a Torá. A Torá não foi aceita assim de bom grado. Poxa vida, ou você aceita ou você morre, então você aceita. Então os rabinos falam, poxa, qual é o mérito de Israel se a Torá foi forçada? Aí o Rava,
dá a seguinte explicação que eu vou ler. Ele diz assim: mesmo assim com o Eterno decretando na força a Torá, Urava explica assim: mesmo assim eles aceitaram novamente de bom grado nos tempos de Ahasverosh, os tempos de Assuero, os tempos de Esther e Mordecai. Eles aceitaram a Torá novamente nesses dias, como está escrito em Esther 9, 27. Está escrito assim, Esther 9, 27. Os judeus concordaram e se comprometeram por si, por sua descendência e por todos os que haviam de unir-se com eles. Os judeus concordaram. E aí Urava explica, concordaram com o quê? Concordaram em cumprir Torá. Ou seja, é como o seguinte, não, o Sinai, o Eterno pode ter sido até rígido, mas em Esther os judeus falaram, não, a gente quer cumprir Torá, a gente aceita. E aí concluiu Urava dizendo assim, os judeus decidiram aquilo que já haviam tomado sobre si mesmo a coerção do Sinai. Em outras palavras, em Purim, os judeus aceitaram de novo a Torá. Então muitos rabinos falam que Purim é a culminação da revelação da Torá no Monte Sinai. Ou seja, é você receber, aceitar de novo a Torá. Então Purim é a culminação da revelação da Torá no Monte Sinai. Por quê? Porque Israel se arrependeu, aceitou voluntariamente a Torá. Urava explica isso para falar, olha, se alguém achar que no Sinai foi por coerção, se ainda alguém alegar isso, aí, se isso for verdade, bem, em Purim foi por livre e espontânea vontade, então ninguém pode alegar nada, ou seja, o judeu é obrigado a cumprir a Torá mesmo. Então vejam só, quando nós nos arrependemos e nós nos comprometemos a guardar as mitzvot da Torá, nós alcançamos a salvação de Hashem. E por isso nós temos motivos para nos alegrarmos em Purim. Em Purim nós comemos e bebemos, mas esses atos festivos físicos, eles se tornam atos sagrados. Por que comer e beber se tornam atos sagrados? Porque nós estamos agradecendo a Hashem, não apenas pelo que ocorreu no passado, mas também pelo que ocorrerá no futuro, a vinda da Geulá, a vinda da redenção, a inauguração da era messiânica, dizem os rabinos, e nós sabemos que quem vai fazer isso? Yeshua HaMashiach, o rei de Israel que vai reinar sobre toda a terra. Então que haja arrependimento de todos nós e do povo de Israel, que haja arrependimento, que nós aceitemos novamente a Torá, e que nós aceitemos a coroa, não o coronavírus, que nós aceitemos a coroa de Hashem, a autoridade de Hashem sobre as nossas vidas, para cumprirmos a Torá. E estamos nos aproximando do final, vou citar, eu não poderia deixar de citar o Midrash Yalkut Shimoni, 944, ele afirma uma coisa que parece estranho, mas eu vou explicar. O Yalkut Shimoni diz assim, quando o Mashiach vier, todas as festas estão destinadas a serem anuladas, mas os dias de Purim nunca serão anulados. Repito, quando o Mashiach vier, todas as festas estão destinadas a serem anuladas, mas os dias de Purim nunca serão anulados. Alguém pode pensar que esse texto que o Eterno ia acabar com as festas. Mas muitos rabinos, não todos, mas muitos explicam o seguinte, que esse Midrash não está querendo dizer que as festas vão ser abolidas, mas está dizendo que elas serão anuladas. Em que sentido? O sentido é o seguinte, todas as festas, a alegria de todas as festas vão ser pálidas perto da redenção. Pensa bem, a gente se alegra em Pêssar, em Shavuot, em Sukkot. Quando Yeshua já estiver aqui reinando,
tudo que a gente vivenciou vai ser muito pequenino, vai ser pálido, é como se tudo tivesse sido anulado. Não é que é extinto, mas tudo se tornou pequeno perto do reino messiânico, da era messiânica. Então as festas serão anuladas, com exceção de Purim, não no sentido que elas vão acabar, mas que a gente vai pensar, pô, tudo que a gente viveu é como se fosse nulo, como se fosse ínfimo, perto do reino messiânico. Mas por que Purim vai continuar? Pelo seguinte, Purim não é uma festa muito festiva? Então os rabinos explicam o seguinte: na era messiânica será a alegria de Purim todo dia. É como se todo dia fosse Purim. É como se a alegria da festa durasse toda a eternidade. Então, assim, Purim é uma festa marcada por felicidade e alegria. É como? Não, tudo vai ser anulado, tudo vai ficar pequeno. Purim não será anulado, ou seja, vai ser maximizado. Nós vamos maximizar e vai ser Purim o ano inteiro, comendo do bom e do melhor, bebendo, se divertindo, dançando, curtindo a era messiânica. Todos nós juntinhos, com Yeshua HaMashiach, vamos ser o quê? Felizes para sempre. Seremos felizes para sempre. E vejam só, Purim, eu posso escrever Purim, esse som de U eu posso colocar, né, com o Vav ou não. Se eu tirar, né, o Vav e colocar um Kubutz, Purim na Gemátria, possui o valor de 330, que é o mesmo valor de Ahavá Hadashá, um amor renovado. Então, Purim, 330. Ahavá Hadashá, um amor renovado, também 330. E eu encerro essa mensagem dizendo o seguinte, que a festa de Purim, 330, marque esse Ahavá Hadashá, marque esse amor renovado, que nós na festa de Purim renovemos o nosso amor por Hashem, que nós renovemos o nosso amor pela Torá e que nós renovemos o nosso amor por Yeshua HaMashiach. E aí sim, com esses três amores, o amor a Hashem, o amor à Torá, o amor a Yeshua HaMashiach, nós seremos felizes para sempre, e que venha Limot HaMashiach, que venham Yemot HaMashiach, que venham os dias do Mashiach. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shalom, shalom.